Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste. Espero que esteja tudo ótimo com você e com a sua família. E vamos concluir o estudo do Vem Segue-me desse ano, desse maravilhoso livro de Doutrina e Convênios, com o tema da semana que é sobre o Natal. O profeta Joseph Smith declarou: os princípios fundamentais de nossa religião são testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. Todas as outras coisas de nossa religião são meros apêndices disso. Ou seja, tudo que tem na igreja é baseado na vida do nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Mais uma vez dizendo, não é igreja de homens, não é igreja de Joseph Smith, como o próprio nome diz, a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Mais de 160 anos depois, essa declaração inspirou a primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos a publicar O Cristo Vivo, o testemunho dos apóstolos, em homenagem aos 2000 anos do nascimento do Salvador. Você pode ler individualmente ou junto com a sua família. É importantíssima a leitura desse artigos. Como o santo dos últimos dias, nós nos regozijamos com a bênção da revelação contínua por intermédio dos profetas e apóstolos modernos. Somos gratos por suas palavras inspiradas de conselho, admoestação e incentivo. Mas, acima de tudo, somos abençoados por seus extraordinários testemunhos de Jesus Cristo, não só no Natal, mas durante o ano todo. Essas palavras são mais do que uma mensagem inspiradora escrita por pessoas de talento ou por oradores eloquentes, e mais do que meras opiniões de estudiosos das Escrituras. São as palavras das testemunhas especiais do nome de Cristo no mundo todo, escolhidos, chamados e autorizadas por Deus. Quer dizer, com a restauração da Igreja e do Evangelho, desde 1830, nós sempre temos a presença de um profeta vivo aqui na Terra, com seus conselheiros e mais 12 apóstolos. E todos eles, sem exceção, pode pesquisar, eles deram o seu próprio testemunho de Jesus Cristo. E assim também cada um de nós podemos e devemos também ter o nosso testemunho de Cristo. E por que é importante falarmos sobre a vida dele? Primeiro, porque ninguém mais exerceu uma influência tão profunda. Cristo ele exerce uma influência, ele antes mesmo do seu nascimento, conforme nós vamos ver no ano que vem, no estudo do Velho Testamento, da Bíblia Sagrada. Ele influenciou na época que ele viveu aqui na Terra e desde então ele continua influenciando a vida de todos. Importantíssimo lembrar que nós sempre ressaltamos que Cristo, claro, ele morreu, ele sacrificou-se por nós, ele pagou por nossos pecados no jardim do Getsemane e depois ele foi morto, mas ele ressuscitou no terceiro dia e sempre damos esse testemunho. E a igreja sempre dá esse testemunho de que Cristo, ele vive, ele morreu, mas ele ressuscitou. E é o que nós temos que pregar, é o que nós temos que testificar, que Cristo, ele vive. E também, com a restauração da igreja, o sacerdócio foi restaurado aqui na terra e, conforme vimos no estudo, nós somos grandemente abençoados por termos o sacerdócio
que é o poder de Deus. E também, como vimos durante o estudo, que Cristo ele voltará um dia à Terra, não como uma pessoa comum, mas ele vai, na sua segunda vinda, voltar em grande glória. O Natal é uma época tanto de pensar no dia em que Jesus nasceu, como em ansiar pelo dia da sua volta. E o que nós podemos aprender com isso? O que nós podemos entender e aprender a respeito da leitura do Cristo vivo? E também que Cristo ele é a luz, a vida e a esperança do mundo. Nós podemos nos perguntar de que maneira Jesus Cristo é uma luz para nós? Por que você acha que a palavra vida é boa para descrever Jesus Cristo? E como podemos ter esperança nele? O como que nós podemos? Eu sei que a gente vive num mundo atribulado, cheio de provações e desafios, mas mesmo assim podemos encontrar esperança sempre em Cristo. E damos graças por sua incomparável dádiva. Com base que você lê e aprender em o Cristo vivo, como nós podemos ser gratos pelo seu sacrifício e como nós podemos aplicar seus ensinamentos aqui na terra, né? Que o testemunho e a vida e o exemplo que Cristo deu, ele sempre foi e é perfeito em todas as coisas. Então, qual é a minha mensagem também? Que Natal a gente vê que as pessoas se preocupam com tudo. As pessoas acham que o Natal é uma época só de bagunça, outras acham que o mais importante é dar presentes caros para a família. Não que presentear a família seja errado, claro que não. Mas a gente não precisa esperar só o Natal para podermos dar alguma coisa. A gente, claro, podemos, mas também sempre que a família precisar, a gente pode presentear com algo. Mas sempre lembremos de uma frase que presentes, na verdade, são desculpas. O maior presente que podemos dar é algo de nós mesmos. E o que nós estamos dando para poder ajudar as pessoas, ajudar o nosso próximo e principalmente ajudar aos nossos familiares? Que nós possamos sempre ter em mente que Cristo, ele deu a vida por nós. Conforme eu ia dizendo, o Natal é uma época que as pessoas se preocupam com festas, mas se esquecem do principal, que é o aniversariante, que é Cristo. Que possamos sempre ter Ele em mente, não somente no Natal, mas todas as épocas do ano, que nós sempre possamos estar voltando a nossa vida para Ele. E mais uma vez dizendo, como recomendou o presidente Nelson, que a gente possa pensar celestial. E pensar em Cristo é uma forma de pensar celestial, principalmente nós observando seus ensinamentos e guardando seus mandamentos. Eu presto meu testemunho que eu mesmo sei que Cristo vive, que Ele é o cabeça da igreja, que Cristo ele é o nosso Salvador e Redentor e que Ele realmente é a vida, é a luz, é a esperança do mundo e que nos aproximarmos e nos achegarmos a Ele, poderemos voltar à presença de Deus. Então essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero deixar meu agradecimento a você que tem acompanhado o canal, a quem acompanha desde o começo do ano, por todo o apoio, pelas palavras de agradecimento, de incentivo, que isso motiva bastante. Como eu sempre peço, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Não esqueça de deixar seu like, fazer seu comentário e o ano que vem estaremos juntos novamente.
Dessa vez, mais uma vez, repetindo, vamos estudar o Velho Testamento da Bíblia Sagrada e vermos o exemplo dos grandes profetas e patriarcas. Muito obrigado, um grande abraço para você e a sua família e até breve. Tchau.